Eles mudam o nome pra você tá certo. Que isso? Fabiano, aqui você manda. Até tá no teu horário. Ih, não, 1 hora. Agora tu manda mais embora, não. Vou embora, Agora quem manda é a gente cara. aqui. Tô cansado agora que vou deixar com você aí. Valeu. Valeu, Fabiano. Abraço. Tamo junto. Abraço pra você. É isso aí, SBT Esporte Rio tá chegando. Toca a sirene. É isso aí, a gente vai falar. Hoje o Flamengo entra em campo em busca da segunda vitória. Da segunda vitória, não, da primeira rodada, na segunda rodada do Campeonato Carioca. Ele tenta a primeira vitória, perdeu para o Boa Vista. Na estreia do Campeonato Carioca, o Vasco vai encarar o Bangu, também tentando vencer a primeira, já que na primeira rodada não conseguiu vencer, nenhum grande conseguiu. O Botafogo já venceu. O Fluminense foi derrotado ontem pelo Volta Redonda. E olha, a gente vai passar para você aqui em primeira mão a escalação do Flamengo hoje, o time que encara, que vai entrar em campo hoje do Flamengo, você vai saber para encarar o Madureira. O Pedrosa vai trazer também a escalação do Vasco contra o Bangu, vamos falar da derrota do Fluminense, novidades do Botafogo, as novidades do mercado da bola, a busca do Flamengo por um zagueiro, muita coisa para você acompanhar aqui. Ney Pedrosa na área, a gente vai ver a preparação então do Flamengo para pegar o Madureira, enquanto a equipe principal segue lá nos Estados Unidos. O time alternativo tenta essa primeira vitória no Carioca e teve também anúncio oficial de reforço, você vai ver agora. O primeiro reforço do Fla já deu as primeiras palavras como jogador do rubro-negro. Coração, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi de motivação. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui e espero apresentar da melhor maneira possível toda a nação. Muito obrigado. Juninho segue treinamento no Rio de Janeiro enquanto o elenco principal continua a preparação nos Estados Unidos. O primeiro teste será um amistoso contra o São Paulo no próximo domingo. O atacante Michael falou com a imprensa sobre a união da equipe neste início de temporada. O que importa é a equipe. Não importa eu fazer gol, fulano fazer gol. O que importa é ganhar. Porque eu acho que se eu chutar, fizer um gol, mas não perder de 2, não tá bom. Agora, se eu pegar, tocar, correr para um parceiro meu, mas ele lá fazer o gol e ganhar de 1-0, já tá valendo. Enquanto isso, a equipe comandada por Kleber dos Santos encara o Madureira hoje às 7h30 da noite em Campina Grande, na Paraíba. A escalação deve ser parecida ao time que foi derrotado pelo Boa Vista na primeira rodada, com expectativa de conquistar os primeiros pontos no campeonato estadual. É importante vencer, né? A gente vai estar aqui, vai entrar para vencer e, se Deus quiser, possamos fazer um grande jogo e sair ganhar. O goleirão que, segundo até o Vene Casagrande, foi o grande destaque na abertura do Carioca, quando o Flamengo perdeu para o Boa Vista. O Flamengo tenta, então, a primeira vitória. Será que leva? Será que vence o Madureira? Qual time que vai jogar? Você vai saber agora. Vene Casagrande, boa tarde. É o mesmo time? Tem mudança? Tem novidade? Tudo bom, amigo? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos. Pedrosa na área aqui também. Pois é, tem uma mudança em relação a esse time que perdeu para o Boa Vista, em relação ao time titular que entrou nessa última partida. O treinador fez essa alteração na atividade de ontem, a última antes desse duelo. Então vamos falar que eu vou pegar a cola, porque eu vou ser sincero. Pegar a colinha para saber os 11 iniciais. Acho que nem o mais fanático rubro-negro sabe. Isso. Vamos lá, Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Pablo, Cleiton e Zé Wellington fazendo ali o setor defensivo. O meio de campo sendo formado por Ryan, que na minha concepção é um bom volante, inclusive não fez uma partida ruim no último jogo, mas também não foi nenhum destaque. Fabiano, o Wallace Ian, entrando na vaga do Guilherme, essa é a alteração. Ian no lugar do Guilherme. Wallace Ian. Wallace Ian no lugar do Guilherme. Do Guilherme, exatamente. Tá. A única alteração que ele fez. E aí Lohan, Thiaguinho, Carlinhos, mantidos na equipe titular como essa trinca ofensiva. O Thiaguinho você já queria ver distante, né? Que você criticou aqui. Pois é, eu até falei isso lá no meu canal, que eu acho que eu não vejo motivos para manter o Thiaguinho. Se fosse um jogador que fizesse a diferença nessa equipe, e ele não faz a diferença. Pelo contrário, ele jogou mal na partida e ele ficou muito tempo em campo. Eu acho que ele poderia ter sido substituído antes, mas o treinador Kleber entende que ele tem que ser mantido. Não tem jeito, mas eu não manteria. Eu tiraria o Thiaguinho também. Lucas Pedrosa, o Flamengo derrotado pelo Boa Vista na estreia, agora tem uma pressão maior, mesmo sendo os garotos, para vencer o Madureira, né? Não pega bem pro Flamengo. É o Flamengo, gente. Não interessa quem vai jogar. É o clube de regata do Flamengo, a camisa rubro-negra pesadíssima.
e começar o ano com 2 derrotas para pequenos não vai pegar bem, Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Fica complicado, né? Até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca nessas primeiras rodadas tem sido difícil para os times grandes. O Botafogo também perdeu na primeira rodada, o Fluminense ontem teve sua primeira derrota na competição, o Vasco ainda joga hoje contra o Bangu, mas também não venceu sua primeira rodada. O Flamengo tem que dar a resposta, até porque quando a tropa de elite chegar, a pontuação tem que estar pelo menos razoável para você poder chegar nas semifinais aí do Campeonato Carioca. E não tem motivação nenhuma para esses garotos, além de você vestir a camisa do Flamengo, mas também saber que você está ali passando por um vestibular, como a gente sempre fala aqui, e quem sabe virar uma opção para o elenco principal ao longo de 2025. O Flamengo vai ter 5 competições esse ano. Então, espaço para jogar, vários desses garotos vão ter. Diferentemente dos anos passados, eu acho que esse ano vai ser o calendário mais cheio aí do futebol brasileiro, principalmente para as equipes que vão jogar o Super Mundial. Então, esses garotos têm que entender o seguinte, espaço eles vão ter para poder jogar. E aí tem que aparecer no Campeonato Carioca, que é a grande oportunidade que eles têm. E você sabe quem é o líder do Carioca? A Vênia sabe, né, pessoal de casa? É o Maricá, rapaz. 6 pontos, 100% de aproveitamento. E venceu o Boa Vista, que derrotou o Flamengo. O Maricá. Ninguém segura o Maricá. Existe o Uhu Nova Iguaçu? Uhu Maricá, ué. É tempo de Maricá. É isso. É tempo de Maricá, Uhu Maricá. E ele tá compartilhando no Twitter. É tá? isso, né? Venceu mais uma. Pode procurar aí, que ele tá compartilhando. Inclusive, dele. a torcida do Maricá Sério? foi um grande destaque na primeira rodada, Exatamente. fazendo uma bonita festa no Newton Santos. Mas, Flavinho, sobre isso que o Pedrosa falou, é importante a gente mencionar o seguinte. A gente vive falando aqui que o Wesley pode ser a próxima venda milionária do Flamengo. Então, eu acho que o Daniel Salles, que está sendo utilizado na lateral direita do Flamengo, ele poderia mostrar um serviço, ou seja, se candidatar para ser um substituto imediato ali, quem sabe. Porque ele pode seguir o mesmo caminho que o Wesley seguiu. O Wesley também saiu da categoria de base do Flamengo, também se destacou na categoria de base. Então, o Daniel Salles, ele sabendo disso, que futuramente o Wesley pode ser vendido... É questão de tempo, o Wesley vai acabar sendo. Eu também acho. Acho que ele vai ser vendido na próxima janela do meio do ano, depois do Super Mundial. Eu acho que ele vai ter uma visibilidade absurda, sobretudo se ele se destacar nesse Super Mundial, que não é nenhum absurdo, porque ele fez um bom fim de temporada em 2024. Então, eu acho que isso vale para o Daniel Salles, sobretudo para o Daniel Salles, que é uma posição difícil de você encontrar no mercado, e o Wesley pode ser vendido a qualquer momento. Então, Daniel Salles, mostra serviço, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz está de olho em você. É oportunidade de ouro para o garoto. Vamos falar do mercado de uma forma geral aqui. O Flamengo está procurando um zagueiro. Todo mundo sabe, o Fabrício Bruno saiu. Os empresários do futebol também sabem dessa necessidade do Flamengo. E aí começa aquela de oferecer jogador. É por aí que começa a negociação, né? Os empresários sabendo da demanda, vai lá na diretoria para oferecer o que você pode passar dessa procura, quem já foi oferecido, quem o Flamengo recusou, quem o Flamengo está de olho, Venê. Vamos lá, Flavinho. Eu acho que era dessa forma até a gestão passada, porque na gestão passada não tinha um chefe de scout como é o José Boto, que é um cara que foi contratado para encontrar jogadores, não só no futebol brasileiro, né? Mas no mundo. Então, eu acho que se tem esse profissional dentro do Flamengo, não existe a necessidade de você esperar um empresário oferecer. Obviamente que, eventualmente, isso pode acontecer, o Flamengo topar, como aconteceu com o Danilo. Foi um empresário que ofereceu lá no Flamengo. O Flamengo até sondou a situação financeira do atleta e, repito, não tem nenhuma negociação. E é óbvio que os empresários, eles são pagos para isso, eles trabalham para isso. É o trabalho deles. Eles sabendo que o Flamengo precisa de um zagueiro, vários nomes estão sendo indicados. Até falei aqui durante a negociação do Fabrício Bruno que o André Cury ofereceu o Kaique Rocha, que estava no Atlético Paranaense e assinou com o Internacional hoje, inclusive. O Flamengo não quis. O David Ricardo, ou Davi Ricardo, peço desculpas, do Ceará, que tem até negociação com o Botafogo, foi oferecido também ao Flamengo. Outro jogador que foi oferecido ao Flamengo, Valentim, que estava muito próximo de ir para o Cruzeiro, isso é bom, não hein? foi, mas o Cruzeiro decidiu por desistir após exigências do Vélez. O Cruzeiro ia pagar 10 milhões de dólares, foi oferecido ao Flamengo. E aí a resposta que o Flamengo deu a essas pessoas foi o seguinte: vocês ainda não entenderam que o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa para fazer um grande investimento? O Flamengo não pode pagar 10 milhões de dólares num zagueiro nesse momento, não tem condições para isso, não tem fluxo de caixa para isso. E é óbvio que vários nomes estão sendo oferecidos, esses nomes aqui que eu citei foi porque eu fiquei sabendo, mas com certeza mais de 20 já foram oferecidos ao Flamengo. E todos recusados, o Flamengo não está nadando em dinheiro e ainda tem gente devendo ao Flamengo
Essa história aí, Vene, explica para o pessoal de casa essas dívidas de times europeus com o Flamengo, que pode acionar a FIFA. Tem pouca gente falando disso. Exatamente. Foi uma informação que a gente obteve ontem, com exclusividade. O Flamengo, essa nova gestão... Drone do Vene. A nova gestão, ao analisar todos os contratos, negociações até a gestão passada, percebeu que negociações com Estrela Amadora e Leixões, 2 clubes de Portugal, não foram pagas ao Flamengo. E aí, o que o Flamengo fez? Acionou esses 2 clubes, notificou e avisou o seguinte: vocês têm até 48 horas para efetuar o pagamento. Se vocês não efetuarem o pagamento, nós vamos à FIFA exigir esse pagamento. Aí dessa dívida? Do Estrela Amadora, dá quase 3 milhões de euros. 3 milhões de euros atualmente é quase 20 milhões de reais. Quase o preço do Juninho. Pois é isso. É mais do que a metade do Juninho. O Juninho, o Flamengo pagou 5 milhões de euros. Então, não tem dinheiro, mas tem dinheiro a receber aí? Só o Estrela Amadora deve quase 3 milhões de euros. E aí o Leixões deve cerca de 170 mil euros, que dá mais de 1 milhão de reais se a gente for parar e analisar. Então é muito dinheiro que esses 2 clubes de Portugal estão devendo ao Flamengo. E aí uma curiosidade, o Leixões é o clube que a antiga gestão estava muito próximo de adquirir. O Flamengo ia ser dono de um clube português. Trata-se do Leixões, tanto é que vários jogadores foram negociados com o Leixões. A gente está vendo aí o Verton, o Gabriel Noga, inclusive hoje o Carlos Noval, que é gerente da base com a nova gestão, ele estava, entre aspas, na geladeira, porque se o Flamengo adquirisse o Leixões, ele iria ser deslocado para o Leixões, para trabalhar no Leixões. Só para a gente entender como é que estava já essa situação muito bem avançada. Mas aí a nova gestão assumiu, não tinha nenhum interesse em adquirir o Leixões, mas percebeu que esse clube deve ao Flamengo. Então eles têm aí um curto prazo para poder efetuar o pagamento. Eu acho que não vão pagar, tá? Sobretudo o Estrela Amadora, que deve quase 3 milhões de euros. É muito dinheiro. Não sei de onde eles vão tirar 3 milhões de euros para pagar o Flamengo nesse momento. Então acho que o caminho será a FIFA mesmo. Vai ter que acionar a FIFA, o Pedrosa. O Flamengo queria comprar um clube que deve dinheiro ao Flamengo. O Vene falou desse rolo aí, esquisita essa história. A gente está vendo aí foto de alguns garotos, né, envolvidos nessa negociação, como o Ayrton, o Noga também, o zagueiro, né? O Noga até chegou a jogar no time de cima. Quer dizer, o Flamengo precisando de grana e tem uma grana aí para receber. O Pedrosa, como é que você vê essa história, essa situação bem enrolada, né? Enrolada justamente por conta da notícia de que o Flamengo iria adquirir esse clube. Então, não sei qual é que seria a negociação. Se o Flamengo adquirisse esse clube, ele ia receber algum dinheiro em relação a isso? É complicado demais, porque assim, clubes devendo outros clubes, isso aí é a coisa mais normal no futebol brasileiro, infelizmente, né? E existem no mundo inteiro esse tipo de problema. Mas a notícia de que o Flamengo adquiriria um clube que está devendo o próprio Flamengo, é complicado realmente, tem que investigar para saber como é que está essa transição. E obviamente o Flamengo agora, sob uma nova diretoria, cobrar esse dinheiro porque o Flamengo está precisando. E só para trazer o lado jornalístico aqui, eu procurei os dirigentes desses 2 clubes. Eles não responderam, não explicaram o porquê da dívida, só fizeram ameaças, entre aspas. Entendeu? Eu tô falar com o pessoal lá. Exatamente. Eles não explicaram o porquê da dívida, também não negaram que existe a dívida e só fizeram ameaças. Como assim ameaça? Dizendo que eu sou um jornalista ligado ao Flamengo, por isso que essa notícia foi publicada. Ué, você contou alguma mentira? Você inventou alguma coisa? Não, zero. Só fiz o meu papel jornalístico. É fato. E se irritou é um bom sinal. E tem coisa aí. Mas eu só estou trazendo isso para dizer que eu ouvi o outro lado também, para não ser injusto injusto só ter escutado muita competência, sempre faz seu trabalho, não está inventando nada, é verdade, já não pode falar, gente. Vocês se enrolam aí, o cara traz aqui a notícia, não é culpa de quem noticiou, é de quem se enrolou que está errado, né? Vamos esclarecer as coisas aqui. Olha, o Maurício Lemos já foi integrado às atividades do elenco no Vasco, lá no CT Moacir Barbosa. Ele falou com